Agora a gente vai para a professora Gilsamara. Vou chamar a professora Gilsamara para entrar. A professora Gilsamara Moura, ela é artista da dança, consultora de projetos culturais, diretora e curadora do FITA, Festival Internacional de Dança de Araraquara, junto a Ailton Krenak e Maria Flor Guerreira Tuxá Chorran. Co-realizadora do Festival de Dança Uri, Encontro per Está, Jussago, Itália. Diretora do Grupo Gesto e do Projeto Insolente. Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e pós-doutora em Dança e Política pela Université Côte d'Azur. Professora dos programas PPGAC, PPG Dança e Prodan UFBA e vice-diretora da Escola de Dança UFBA. Seja muito bem-vinda, professora Jussamara Moura, agradecida pela sua presença, a palavra é toda sua. Olá, estão me ouvindo bem? Sim, professora. Eu quero agradecer imensamente este convite, agradecer essa apresentação e agradecer essa introdução com poesia que realmente faz com que a gente se sinta muito abraçada. Muito obrigada, Maria Isabel. Graças. Quando Inês me convidou para participar desse webinário, e com a temática, né, das poéticas de nós outros mundos, inevitavelmente eu trouxe. Tá aparecendo a sua tela do WhatsApp, tá bom, Eric? Aqui para mim. Não está aparecendo a minha apresentação. Não sei quem está apresentando. Aí, assim, pronto, obrigada. Pode passar isso, deixa aí. Eu propus, então, falar das cartas insolentes. Saiu novamente. Meu colega Roy, que está Isso. programando lá, pronto, voltou. Que é um projeto. Obrigada. É um projeto que eu estou realizando desde 2018, e esse projeto chama-se Insolente, devido a um encontro com uma mulher que se chama Pinar Selek, na França, quando eu fiz o meu pós-doutorado. E essa mulher, que é uma mulher turco-francesa, ela está exilada na França e após muitos processos de perseguição e ainda em estado, né, de exilada e com vários processos do governo turco em relação à pesquisa que ela fez, eu encontrei neste pós-doutorado uma voz a mais para aquilo que eu já vinha fazendo com a dança no Brasil. Então, Cartas Insolentes, por uma fabulação coreográfica em dissidência, além de ser um projeto artístico, ele também é esse lugar onde nós nos encontramos outras mulheres, encontramos outras pessoas. E a expressão aí, fabulação coreográfica em dissidência, é um campo de criação para mim. Ele realmente representa na dança uma prática da imaginação poética e da desobediência. Como artista da dança, eu venho questionando as normatizações, os padrões em que a dança sempre esteve submetida. Padrões estéticos, padrões corporais, padrões de concepção de dança. Então, esse fabular aí também nesse título, ele é um procedimento, são procedimentos corporais, são narrativas, produção de narrativas que ultrapassam aquilo que é dado, aquilo que é normatizado e ativa mundos possíveis, imaginários que emergem de uma experiência mais sensível e inventiva de corpos.
Então, eu entendo a dança como vida. Eu não entendo dança como uma técnica, como uma área que nos atende profissionalmente. Para mim, a dança e a vida são plasmadas. E eu já vinha há muito tempo pensando como fazer com que esses padrões hegemônicos pudessem ganhar uma amplitude, não só dentro da universidade, mas nas infâncias, nas juventudes. E o encontro com Pinar Selek, que escreve esse livro Lançolante, me fez entender nesta palavra que a potência da desobediência. E aí, então, nós fomos trabalhando isso, tanto no grupo de pesquisa que eu coordeno dentro da Universidade Federal da Bahia, como nas minhas criações artísticas, e a dissidência está intimamente relacionada a esses cânones, né, que a gente está quebrando, dessas legitimidades da dança. Então, a fabulação coreográfica em dissidência opera como um gesto crítico, que reconfigura os modos de presença, relação e performatividade, instaurando outros modos de existir e de mover. Pode passar, por favor. Eu quero também reverenciar essa pessoa que constrói comigo esse projeto, que é essa pessoa que está na foto e está aqui na nossa sala também nos ouvindo, que é a Maria Flor Guerreira Patachó Charrachoran, que é uma mulher que, como Pinar Selek, mudou muito, muito essa construção da insolência na minha vida, como pesquisadora, como artista, como gestora. Então, nós partimos, eu e ela, neste projeto das cartas, nós partimos de um intercâmbio epistolar entre artistas, pesquisadoras da Biayala e da Pindorama, especificamente de Pindorama. Isso a gente vem fazendo nos nossos encontros, seja com estudantes, seja com pessoas nas oficinas, essa composição coreográfica, essa fabulação com cartas. Cartas de cura à terra, cartas de confissão aos elementos da terra, cartas a lideranças indígenas, cartas que nós trocamos, escrevemos e fomentamos. E isso é um motivo para nos encontrarmos, eu e ela, e trabalharmos isso artisticamente nesse trabalho. Então, insolência e dissidência também conjuram uma escrita coreográfica em recusa à religião da civilização, denunciada por Krenak, que é uma outra pessoa que nos inspira muito. Como fonte do pensamento vazio dos brancos. Estou nesse daí ainda. Ao trocarmos essas cartas dançadas, fabulamos ritmos e qualidades de movimento numa manifestação de diferentes tempos e pensamentos. Pode passar, por favor. Então, a fabulação, essa é uma cena de um outro espetáculo dentro do projeto Insolente, e que tem uma poesia de Pinar Selek, saiu aí, que é: não se pode ser armênio na Turquia, não se pode ser muçulmano em Israel, não se pode ser latino nos Estados Unidos, não se pode ser asiático no Ocidente, não se pode ser africano na Europa, não se pode ser indígena na cidade. Não se pode ser de esquerda sem tantas partes. Não se pode ser mulher, feminista, trans, gay, lésbica, esquisito. No entanto, se é. Por sorte, se é.
E esses encontros, então, com o Pinar Selec, com Maria Flor Guerreira, eles vão fomentando e vão construindo essa pesquisa que tem 4 pilares, né? Da fabulação, esse pilar da dissidência, esse pilar da insolência e também do corazonar, que mais à frente eu vou trazer aqui, que nos conecta com a Biayala. Então, a fabulação, no sentido de criar esses mundos por meio da imaginação, produzir narrativas com possibilidades de existência, inventar futuros, realidades alternativas. A fabulação coreográfica, que está no título, ela já é criar esses mundos por meio do movimento, da composição, da coreografia, da criação artística. Fazer dança, para nós, é um dispositivo de imaginação política. Gerar outras formas de presença, de corpo, de tempo, de relação. Pode passar, por favor. Ser insolente, então, é recusar o lugar designado pela forma, pela norma. É dizer não à coreografia da contenção. Essa coreografia da contenção é aquela que está dentro de moldes. É assim que se deve dançar, é com esse corpo que se deve dançar, é nessa forma que é aceita pela sociedade. E nós estamos neste processo pedagógico, inclusive, de quebrar essas hegemonias com as insolências, né? Sempre inseparável da política, dessa atuação política em cena. É o gesto de quem não pede licença para existir, de quem interrompe o fluxo do que se espera. A insolência, quando pensada como conceito, não é um comportamento malcriado ou impróprio, como é a primeira versão da palavra, né? É um ato político de desobediência à ordem do que define do que é aceitável, belo, racional, civilizado, normativo. A história das opressões é também a história das docilidades impostas. Corpos domesticados, assim como são também na dança. Vozes silenciadas, gestos contidos para atender à expectativa do outro. A hegemonia se sustenta pela pedagogia da submissão. Ensina-se o que é o tom certo. A partir daí, você sai e você é insolente. O modo adequado, o tempo oportuno, os bons hábitos. E ser insolente é desorganizar essa gramática da obediência. Pode passar, por favor. Então, os 4 pilares com os quais nós trabalhamos dentro do nosso grupo de pesquisa aqui na universidade, mas em toda a extensão da nossa atuação como artistas, como gestoras, como militantes, são esses: insolência, fabulação, dissidência e o corazonar, que eu quero falar um pouquinho mais aqui, porque o corazonar nos conecta com a Biayala. Foi durante essa pesquisa que nós encontramos uma pessoa que escreveu alguns livros trazendo esse modo de vida, que não é um conceito, mas é um modo de vida dos povos Kitucara do Equador. E nós tivemos a oportunidade, tanto eu como Maria Flor Guerreira, de estarmos em Quito e estarmos com as pessoas que estão trabalhando e que têm esse modo de vida que é do corazonamento. Como fazer política com o coração? Como corazonar as nossas relações? Então, as formas de dominação, exclusão e subalternização impostas são feridas da colonialidade, que levaram a perder o nosso próprio caminho, o caminho para o encontro com os outros.
nessa poética de nós, outros, eu quero deixar aqui a palavra encontro. Foi o meu encontro com Pinar, foi meu encontro com Flor, foi o nosso encontro com Patrício Guerreiro Arias, que trabalha com os povos Quitukara do Equador, que nos trouxe essa beleza que é pensar a vida corazonando. Num ato muito simples, que é o de abraçar alguém, a gente já está colonizado. Quando a gente abraça alguém, a gente não abraça aproximando o coração, e sim distanciando. E eles nos ensinam que a gente pode, sim, romper, ser insolente, até com um abraço. Vamos abraçar coração com coração. Então, essa prática de abraçar uma outra pessoa para o outro lado, que não é o habitual, foi talvez o gesto mais simples e mais significativo que nos colocou assim como, estamos começando a entender o que é corazonar. E isso é muito lindo, é muito lindo. E temos falado isso, temos compartilhado isso nas nossas andanças, dançando ou nos congressos. E o mais lindo é que depois de algum tempo, as pessoas nos encontram e falam: não, não, a gente precisa abraçar desse lado, que é para aproximar os corações, corazonando a nossa vida, sem separar arte, vida, sem separar teoria, prática, sem separar natureza e cultura. Então, esses 4 pilares para nós são bastante caros, porque eles vêm fomentando uma série de criações, leituras, estudos, e pode passar. Essa insolência, então, que se tornou uma pesquisa pelo encontro, ela tem essa conotação que não é a ordinária. Recusar o lugar designado pela norma. É dizer não à coreografia da contenção. Eu repito, porque é importante a gente entender qual é o modo de ser em dança, qual é o modo de ser que nós queremos cultivar e regar para nossas vidas. E ser insolente é mais do que resistir, é existir de modo indisciplinado. E esse indisciplinado também com uma conotação que é da não disciplina, da não aceitação do que é imposto. É viver de forma que o próprio ato de viver já seja uma afronta aos sistemas de opressão. Insolente é quem não apenas denuncia o poder, mas o desafia com riso, corpo, imaginação, alegria. A felicidade é possível. Pinar Selek, que está sendo perseguida há mais de 27 anos, foi presa, torturada. Ela escreve: a felicidade é possível. E insolente tem sol no meio, tem luz, tem irradiação de energia. Com essas palavras, eu deixo aqui o convite para que a gente seja um pouco mais insolente, para que a gente tenha mais sol, que a gente consiga corazonar as nossas relações em tempos não tão belos como esses que nós estamos vivendo, que a gente consiga reencantar, fazer germinar a cada dia com a arte, com a ciência, com a cultura, com a educação, aquilo que é o que a gente acredita.
Pode passar, e aí eu tenho algumas referências que temos trabalhado atualmente, além de outras, a Sabedoria dos Cipós, do Bona, que é uma coisa maravilhosa, o Guillaume Gamblin, que escreveu junto a Pinar Selec o Lançolante, que é esse livro insolente, Christine Greiner, Pistas para Estudos Indisciplinares, e isso é importante, porque a indisciplina, né, ela já vem sendo falada há muito tempo, não é uma criação minha, não é nossa. O Patrício Guerreiro Arias, com o Corazonar, essa antropologia comprometida com a vida. Ailton Krenak, um grande parceiro nosso, tem trabalhado conosco, tanto no Festival Internacional de Dança, como aqui no grupo de pesquisa Ágora. O Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, A Terra Dá, A Terra Quer, um quilombola que nos inspira completamente. E Pinar Selec, essa mulher guerreira, insolente e que acredita na felicidade. Pode passar? Pode passar. Muito obrigada. Aqui tem alguns canais aí para também quem quiser me seguir. Eu agradeço muito. É uma conversa, espero que a gente volte a conversar um pouquinho sobre as insolências. Muito obrigada, muito obrigada. Axé, professora Gessamara, a gente que agradece suas palavras, a gente agradece esse corazonar tão importante nos dias de hoje.